Olá, boa noite. Vamos aos destaques do Jornal Band Minas desta sexta-feira. Troca de tiros após assalto à lotérica termina com 5 presos e um inocente ferido. Perigo no MOVE, mais de 80% das portas automáticas das estações não funcionam. Alerta para a volta às aulas. Vistorias em veículos de transporte escolar são intensificadas na capital. E também futebol. Saiba quais serão os participantes do Campeonato Mineiro que começa nesse fim de semana. Veja agora no Band Minas. Perigo para os passageiros de ônibus. Mais de 80% das portas automáticas das plataformas do MOVE não funcionam e colocam em risco a segurança de quem depende do transporte coletivo. E para piorar, o custo da implantação desse sistema foi de 30 milhões de reais. O ônibus está chegando. Ela só se afasta quando percebe a aproximação do coletivo. Já os rapazes continuam do lado de fora, ignorando o perigo. Esta outra passageira também coloca o corpo para fora e passa pela porta antes mesmo do MOVE parar. Já este homem não sai da estação, mas desobedece à faixa amarela. Depois verifica se o ônibus está vindo. Em dezembro, um homem morreu ao ser atropelado. A vítima aproveitou que as portas estavam abertas e, sem perceber a aproximação do coletivo, colocou a cabeça para fora da estação. O mau funcionamento das portas, que acontece desde o início da implantação do sistema, agora é alvo de investigação do Ministério Público. Eles fazem um registro destacado em relação às portas das estações de transferência, sendo que essas portas apresentaram durante a vistoria defeito, não funcionando, expondo o usuário a um risco iminente. O laudo apontou que o maior número de portas fora de operação está na Avenida Pedro I, onde 92% delas não funcionam. Em seguida, 84% das plataformas da Avenida Cristiano Machado e, por último, 81% das portas das estações da Avenida Antônio Carlos estão com defeito. De acordo com o promotor, o mau funcionamento das portas gera riscos aos usuários e prejuízos aos cofres públicos, já que o custo da implantação do sistema foi de 30 milhões de reais. Se você fez a opção por um produto mais caro, esse produto mais caro ele tem que justificar o gasto. A partir do momento que esse produto mais caro se torna mais oneroso, a opção está errada. Nós estamos gastando mais à toa, né? Então, que fizesse uma porta mais simples, fosse operada por uma pessoa, ficaria mais barato, sem a necessidade de você ter que contratar esses outros tantos serviços aí. O Ministério Público já realizou uma reunião com a SUDECAP, que justificou que as portas que não funcionam estão sendo mal operadas ou foram alvo de vandalismo. Nós vamos voltar a cada uma dessas estações, verificar se de fato existe o defeito ou não, porque é uma compra de valores consideráveis, cerca de 30 milhões de reais, e o usuário não pode ficar em situação de risco como ele se encontra hoje. 5 crianças com idades entre 2 e 5 anos ficaram presas em um barracão em Ribeirão das Neves depois de um incêndio criminoso. De acordo com a Polícia Militar, o proprietário do imóvel ameaçou a família que não pagou o aluguel dos últimos meses. Ele invadiu a residência e ateou fogo no local. Os pais estavam na rua no momento do acidente e as crianças foram resgatadas sem ferimentos pela polícia. O barracão, que fica no bairro Santa Marta, já teve o fogo controlado, mas ficou completamente destruído. O suspeito teve ferimentos leves e foi encaminhado sob escolta para o Hospital São Judas Tadeu. Uma equipe da CEMIG foi chamada devido ao risco de curto-circuito. 5 pessoas foram presas hoje após roubarem uma casa lotérica no bairro Carlos Prates, na região noroeste de Belo Horizonte. A casa lotérica ficou fechada depois do assalto. De acordo com este homem, que prefere não aparecer, os bandidos agiram com violência e chegaram a agredir as funcionárias. O pessoal chegou armado, fortemente armado, com escopeta 12, apontou para minha caixa e mandou abrir a loja. Ela, já bem treinada, não abriu. Efetuaram um disparo e explodiram a porta da loja com uma marreta. Essa marreta, infelizmente, acabei de
descobri que ela era da minha casa, que foi roubada há um ano atrás. Depois de roubar o dinheiro do caixa, os homens deixaram a lotérica, mas encontraram com um carro da polícia que passava pelo local. Houve troca de tiros. Um homem que estava dentro de um carro no semáforo foi atingido e levado para o João 23. Os suspeitos seguiram pela via expressa, abordaram este homem e roubaram o carro dele. Perdeu, tô brincando não. Aí só deu tempo de eu pegar o celular, peguei o celular, daí saí. Quando eu saí, eu olhei do meu lado esquerdo, tinha um outro indivíduo com uma escopeta na mão. 5 homens foram presos em Betim, 2 deles estavam baleados. O dinheiro foi recuperado. Uma fábrica no sul de Minas foi invadida por criminosos. Segundo a polícia, 2 funcionários teriam sido amarrados e espancados. Um deles não resistiu e morreu. O crime aconteceu nessa fábrica de calhas no bairro Taboão, em Guaxupé, no sul de Minas. Funcionários da empresa que chegavam para trabalhar encontraram o corpo de Gilmar Ramos, de 50 anos, no banheiro do escritório com sinais de espancamento. Outro funcionário, Marcelo da Silva, de 31 anos, estava na área externa, inconsciente e muito machucado. Segundo a polícia, os 2 foram encontrados amarrados. No local, a polícia encontrou uma espingarda de chumbinho e uma espingarda calibre 32. O cofre da empresa estava danificado, mas os criminosos não conseguiram abri-lo. Os bandidos ainda danificaram o sistema de segurança da empresa e fugiram levando o som de um automóvel e o painel de uma motocicleta. A polícia trabalha com a possibilidade de um latrocínio, roubo seguido de morte. Moradores reclamam de um lote no bairro São Geraldo que é usado como bota fora. Televisão, máquina de lavar, roupas e muito entulho. Esse lote no bairro São Geraldo virou um verdadeiro lixão. O problema vem se arrastando há anos. A empresa responsável pela linha férrea chegou a fazer melhorias no local, mas não foi suficiente. Isso aqui é foco de rato, foco de barata, foco de escorpião, foco de lacraia, entendeu? Isso vai tudo para dentro de casa? Vai porque de dia e de noite os ratos não aparecem, mas de madrugada eles saem. Invade as casas, entra ali e ninguém faz nada. Pelo projeto original, aqui era para existir 2 quadras e uma área de lazer, mas o lote virou um bota fora. Segundo os moradores, a prefeitura até tira com uma certa frequência o entulho que fica acumulado aqui às margens da rua Souza Aguiar. Mas o problema é que o lixo que fica lá dentro continua se acumulando, trazendo ainda mais o mau cheiro para dentro da casa dos moradores. O local ainda serve de passagem para pedestres que acessam a passarela. Várias reclamações foram feitas na prefeitura e na empresa responsável pela ferrovia. Mas um joga para o outro e ninguém resolve nada. A prefeitura fala que a Vale tem que tirar, a Vale fala que isso aí é responsabilidade da prefeitura. Um joga para o outro, entendeu? Então fica aquele ping-pong, vai e vem. Os vizinhos também pedem a conscientização de quem usa o lote como um lixão. A maioria que joga aqui não são pessoas da região, entendeu? São pessoas que vêm de longe, entendeu? De outros bairros, de outros, entendeu? Outras ruas, outros locais. Porque para eles isso aqui não faz diferença, não é perto da casa deles, não é perto da casa, entendeu? Então é tranquilo para eles, para a gente já não é. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que fiscaliza constantemente a rua Souza Aguiar, mas que a população também não pode jogar lixos em vias públicas. Com relação à área de lazer, está prevista a implantação do Parque Linear Arrudas. A obra deve começar no 2º semestre deste ano. Também está prevista a abertura de via e pavimentação da rua Fernão Dias, no bairro Caetano Furquim. A seguir tem dicas de como economizar água. E ainda, saiba quais serão os participantes do Campeonato Mineiro deste ano. Agora 7 em ponto, a gente volta daqui a pouquinho.